Meus queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Deixe sua Bíblia aberta, eu vou orar e em seguida lerei esse texto do verso número 1 até o verso de número 15. Mateus 10, de 1 a 15. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, neste momento do culto, nós nos assentamos para ouvir a Tua voz por meio da palavra lida e pregada. Este foi o método que o Senhor estabeleceu, para que não somente fôssemos salvos, mas também edificados em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ilumine e que compreendamos a Tua palavra e que sejamos por ela transformados. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Mateus 10, verso 1 diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Amém. Meus queridos irmãos, se você tivesse uma missão, a única missão da sua vida, a razão da sua existência, e você soubesse que precisaria confiar isto a uma outra pessoa, quem você escolheria para assumir esta função? Quem você escolheria? Pense nisso. É uma missão, ela é única, ela tem que ser muito bem realizada, não pode ter qualquer tipo de erro. Quem você escolheria?
Eu creio que você deve ter um pequeno reflexo da importância dessa escolha, quando, por exemplo, em algumas situações da sua vida, você tem que escolher alguém para estar do seu lado. Por exemplo, quando você vai casar, é uma escolha importante, não é? Única. Quem você escolhe? Quando você vai escolher alguém, por exemplo, aqui no caso, pensando na família, para trabalhar na sua casa, quem você escolhe? Ou quem sabe alguém para ser o seu companheiro numa jornada de trabalho, quem você escolhe? Eu creio que estas perguntas nos levam à seguinte razão: se a gente for olhar para os lados mesmo, e até para dentro de nós, talvez nós não escolhemos a nós mesmos para ajudar alguém, por conhecer a nossa natureza. Mas quando olhamos o Senhor Jesus Cristo fazendo esta escolha, somos aqui tomados de surpresa. Porque as pessoas que o Senhor Jesus Cristo escolheu, certamente nenhum de nós escolheria. Porque, como já disse alguém, eram homens comuns, sujeitos ao pecado, pecadores. Homens que certamente, em algum momento, haveriam de errar. Mas foi exatamente estes que Cristo escolheu. Esse texto então nos mostra que o Rei soberano Jesus Cristo, e também compassivo, não somente chama, mas também instrui os seus discípulos para a realização da sua obra. Somente Deus tem a capacidade de escolher aqueles que certamente cumprirão tudo que Ele designou, e não errarão, inclusive no que diz respeito a traição. Nesse texto que lemos hoje, eu quero ver com os irmãos exatamente isto, e mostrar como este Rei soberano agiu primeiramente na sua chamada aos discípulos, depois como ele instrui a estes discípulos. De sorte que ao final desse texto eu queria que nós refletíssemos sobre este aspecto e tivéssemos bem firmado em nossa mente como é que Deus agiu, age e sempre agirá até a sua vinda no que diz respeito a este aspecto de chamar aqueles que Ele quer que sejam seus servos em seu reino. Primeiramente, eu gostaria que você atentasse para o verso de número 1. Note comigo que Mateus inicia o texto dizendo: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Esse verso 1 é como se fosse um sumário de tudo o que ele vai dizer, neste capítulo 10, até o verso 1 do capítulo 11, que é o grande segundo discurso do Senhor Jesus Cristo. O primeiro foi o Sermão do Monte, e este agora é o segundo. E este segundo discurso, irmãos, ele é um discurso específico para os 12. Note bem que ele chama esses 12, e depois, verso 5, vai nos dizer que ele dá instrução a estes 12. Logicamente que as palavras chegaram até nós, mas eu preciso olhar para esse texto nessa perspectiva. Esta instrução, ela foi primariamente dada a quem? Aos 12. A outra coisa importante, quando você vai olhar para esse verso número 1, é também notar que neste verso, e a partir dele até o verso 1 do capítulo 11, você tem aqui aquela resposta que o Senhor Jesus Cristo dá ao seu próprio incentivo. Como é isso, pastor? No capítulo 9, no verso 38, Cristo diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o quê? Trabalhadores para a sua seara. E como esse texto aqui é um texto sinótico, no capítulo de número 6 de Lucas, a partir do verso de número 12, você vai ver que aquilo que Cristo ordenou foi exatamente o que ele fez no que diz respeito à chamada dos discípulos. Veja comigo o verso 12 de Lucas. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu dentre eles 12,
aos quais também deu o nome de quê? Apóstolos. Então, ao olhar para esse capítulo de número 10, verso 1 de Mateus, eu tenho aqui em mente que aquilo que Cristo ordenou foi exatamente aquilo que ele fez. Clamou ao Pai para que o Pai o dirigisse na escolha dos seus discípulos. E é isto que ele faz aqui. A outra coisa que reflete essa ação soberana de Deus, irmãos, está no fato de que quando Deus chama, Ele chama para si. Cristo não está chamando para outrem. Ele soberanamente decide chamar estes 12 para Ele. De tal sorte que é um chamado irresistível. Eu não estou falando aqui da regeneração, a vocação eficaz, eu estou falando do ato soberano de Deus. Ele chama e necessariamente eles têm que vir. É uma ordem do rei. E é isso que está acontecendo aqui quando ele diz, tendo chamado os seus 12. Então Cristo ora antes, Cristo chama aqueles que ele quis, e além disso, ele outorga a estes 12 autoridade. Note bem ainda no verso 1. Deu-lhe Jesus o quê? Autoridade. É importante que você note isso aqui também, porque a tônica do capítulo 8, 9 e 10 é exatamente o aspecto da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tenho dito isso aos irmãos. E ele demonstrou essa autoridade em vários âmbitos. Agora, esse Deus soberano, que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele agora chama esses 12 e confere a eles autoridade. Note bem, esses homens, eles não têm autoridade em si mesmos. Nunca tiveram. Deus lhes concedeu. E olhe bem que foi uma autoridade muito específica. Para fazer o quê? Veja comigo. A autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir. A autoridade para curar toda a sorte de doenças e o quê? Enfermidade. E no verso 7, por favor, desse mesmo capítulo, para pregar. E no verso de número 8, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Então foi uma autoridade o quê? Específica. Eles não estavam ali postos para fazer o que quisessem, mas somente aquilo para o que Deus lhes conferiu o quê? Autoridade. Nada além, nada aquém. O que isso mostra para nós? Que o rei compassivo, que tem toda a autoridade, ele, somente ele, pode conferir a autoridade a outrem. Ninguém mais. Então aqueles homens não poderiam, pelo fato de terem visto a Cristo Jesus, colocar a mão sobre a cabeça e se auto-ordenar, como muitos têm feito hoje. Ninguém pode chegar de moto própria e fazer isso. Por quê? Porque não tem autoridade em si mesmos. A outra coisa importante, irmãos, que você tem que observar também, é que Cristo, em sua autoridade, ele determina a missão, como eu falei, fazerem somente aquilo que Cristo ordenou. Cristo, em sua autoridade, escolheu aqueles e não outros, e ele tinha uma série de outros discípulos, mas ele decidiu escolher só aqueles 12. E isso também é importante na medida em que você contempla, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai fazer defesa da sua autoridade apostolar em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que dentre as credenciais apostolares estão aqueles que foram chamados pelo Senhor, presenciaram estes fatos, ou seja, andaram com Cristo. Então não foi à toa que Deus colocou este padrão aqui. Cristo, em sua autoridade, também escolheu somente 12. E aqui também não é mais uma informação aleatória, porque lembre que 12 são as tribos, 12 também são os apóstolos, e 24 são os anciãos, apontando não somente para a dispensação do Antigo Testamento, mas também para a do Novo Testamento. Por que ele está fazendo isso, Senhor Jesus? Exatamente porque ele tem o quê? Autoridade. E ele faz uma outra coisa.
Ele não somente chama, mas ele designa, e chama-os pela primeira vez de apóstolos. Irmãos, a tradução para o termo apóstolo é enviado, é muito simples. Então você vai ver em outros textos da Escritura a ideia de apóstolo como enviado, mas apóstolo no sentido dos 12, somente estes. Por favor, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Esse texto que eu vou ler com os irmãos, é um dos textos da Escritura que tem a relação dos 12. Atos capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 12. Então você tem a relação em Mateus, você tem a relação em Marcos, você tem a relação em Lucas, o Evangelho, e também pela pena de Lucas em Atos. 4 listas dos apóstolos. A diferença das outras 3 para esta, é que nesta de Atos você tem a vacância, que foi originada a partir da morte de quem? De Judas. Então veja comigo. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Não é o Iscariotes, está faltando um, não está? Exatamente. Esses 12 foram aqueles aos quais o Senhor designou que deveriam retornar e que haveriam de receber o poder do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para essa ação do Senhor, somente estes, e depois destes, nenhum outro recebeu a designação de apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas nós temos aqui a escolha de Matias e a de Paulo, e ele mesmo, Paulo, explica: eu como um nascido fora de tempo. Então, no caso da escolha de Paulo, foi uma escolha o quê? Fora deste padrão, mas igualmente debaixo da soberania de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo, quem apareceu ao apóstolo Paulo. Então tudo isso acontece e vai revelando o que passo a passo? A soberania de Deus na escolha dos seus 12. E a outra coisa interessante também, irmãos, que esse texto nos mostra, diz respeito ao fato de que Deus, em sua soberania, também escolheu aquele que havia de traí-lo. Note comigo, por favor, no verso de número 4, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui não foi uma escolha aleatória, ele escolheu, dentre eles, aquele que havia de traí-lo. E Cristo falou isso: um dentre vós o quê? Me trairá. Ele sabia, desde o início, porque é o Rei soberano e compassivo. Então a primeira ação que nós vemos do Senhor aqui, diz respeito à chamada dos seus discípulos. A outra coisa que eu queria que você observasse comigo, e aqui de um modo mais detalhado, é quem ele chamou. Chamou 12, mas quem ele chamou? Veja comigo agora o verso número 2 a 4 do capítulo 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Se nós fôssemos explicar nome a nome aqui, talvez desse uns 2 ou 3 sermões. Não é o intento aqui, eu quero apenas destacar os detalhes desta ordem, tá? Então, por favor. O que você vai ver comum no relato de Mateus, Marcos e Lucas, tanto em Lucas quanto em Atos, é que o primeiro nome sempre é de quem? De Pedro. Simão Pedro. Em todos eles. A segunda coisa que você vai ver também é que todos os nomes foram colocados em dupla. 2 a 2. E lembre que quando eles foram enviados como? 2 a 2. Você vai observar uma outra questão de ordem numérica que é, ou que são,
3 conjuntos de 4. Os primeiros 4 discípulos, por favor, volte um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, estão registrados aqui no capítulo de número 4 de Mateus, quando ele chama os primeiros discípulos, 2 e 2, 4. Diz assim, verso 18 de Mateus 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o quê? O seguiram. Então você vai ver que primeiro sempre é o nome de Pedro, e que eles estão sempre colocados em uma ordem bem lógica, relacionada ao chamado e ao trabalho, 2 a 2 e 3 conjuntos de 4 discípulos. Então, há uma ordem posta pelo Senhor Jesus Cristo aqui, até mesmo para a execução desse trabalho, e a primazia entre eles. Agora, note bem uma coisa muito importante, que você deve atentar. O fato de Pedro ser colocado em primeiro lugar, não está relacionado ao fato de que ele é o primeiro Papa. O fato dele ter feito uma declaração em Mateus capítulo 16, acerca de quem era Jesus Cristo, e a ele ter sido dito que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Então, quando Cristo chamou, jamais teve a pretensão de tê-lo como Papa. E aí tem uma expressão bem interessante que eu queria que você gravasse. Pedro, ele é tão somente primeiro entre iguais, primo entre pares. Não é Papa. Nunca foi. E jamais será. Então é importante que você entenda isso aqui. Que o fato desta colocação estar enfatizada, não quer dizer que ele tenha primazia sobre os demais. E se você quer tomar isso como regra, então tome também a negação. Foi o primeiro que negou. E agora? Se serve para um lado, também deve servir o argumento para o outro. Então, esta colocação não estabelece primazia. Primos entre pares, são iguais. Agora, a despeito de serem iguais, eles têm o que, irmãos? Características diferentes. Não é sem razão, portanto, que quando você vai ver essa descrição, a que está aqui e a que está também nos evangelhos, você vai perceber que são ditos, olha, esse é irmão de fulano de tal, e aí, como eu disse, né, se você for pegar a vida de cada um, você vai ver que cada um deles tem características pessoais específicas. Mas note bem, Cristo não estabeleceu primazia entre eles. A outra coisa importante também que você tem que observar nessa relação, que eu disse já e repito, é que nas 3 dos evangelhos, você tem como último, e sempre o referencial de traição, quem? Judas Iscariotes. Então, Deus em sua soberania escolheu homens comuns, com características diferentes, os ordenou para o desempenho desse trabalho, jamais estabeleceu esta primazia entre eles, a partir de Pedro, no sentido de sucessão apostolar, jamais o fez isso, e detectou ali também que dentre eles estava o quê? O traidor, porque soberanamente ele o chamou. Então o rei do reino sabe muito bem quem são aqueles que estão no seu reino. E ele os designa para isso, para o cumprimento da sua vontade.
Meus irmãos, ao olhar então para este aspecto, o que é que nós devemos conceber? Que quando nós somos chamados pelo Senhor para o desempenho da sua missão, devemos conceber que esse chamado é um chamado soberano, do qual não podemos nos apartar. Pelo contrário, uma vez que fomos salvos pelo Senhor, precisamos entender que para o Senhor do reino fomos salvos, e para Ele, durante toda a nossa existência, devemos trabalhar. E Ele nos conhece quem somos e o que podemos fazer, porque Ele mesmo nos designou para isto. A terceira coisa que esse texto nos mostra acerca desta soberania do Senhor, não só o chamado, a designação dos 12, mas as instruções. Veja comigo agora o verso 5 do capítulo 10. É dito assim: a estes 12 enviou quem? Jesus. Mas veja que enviou dando-lhes as seguintes o quê? Instruções. E aqui você tem um rol de 5 itens que englobam essas instruções. Primeiramente, Cristo designou esses discípulos para trabalharem diante de um auditório específico. Veja comigo o verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de quem? Israel. Um público específico. Vão procurar as ovelhas de quem? Perdidas da casa de Israel. Agora, quando Mateus está fazendo esse registro, ele coloca aqui uma palavra que nos dá a compreensão clara de que não era somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso de número 6, a segunda palavrinha que está aí na sua Bíblia é: mas, de preferência, ou preferencialmente, as ovelhas perdidas. Mas isso não quer dizer que os gentios também não fossem o quê? Recebedores desta bênção de serem buscados. E você tem vários exemplos aqui no próprio livro de Mateus, que fala do ingresso dos gentios dentro do povo do Senhor. Então, os discípulos são enviados, mas eles têm um público específico. Alguém diria assim: pastor, mas aqui não está tendo acepção de pessoas? Não, esse é um princípio bíblico. Deixe-me dar este mesmo princípio em uma outra situação. Quando você vai ler Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que primeiramente a gente tem que ajudar os da família da fé. Ele está dizendo que eu não devo ajudar os demais? Não, mas há uma ordem estabelecida. Esse mesmo princípio está posto aqui na busca que os discípulos deveriam fazer. Primeiramente, as ovelhas perdidas da casa de Israel, preferencialmente, mas também isso se estende que aos gentios. A segunda questão, irmãos, é que esses discípulos, eles foram enviados para fazer o bem, não o mal. Como é que a gente vê isso? Verso número 7. E à medida que seguirdes, primeira atitude que revela bondade: pregai que está próximo o reino dos... Essa atitude aqui é a maior expressão de bondade que esses gentios poderiam dar, digo, esses apóstolos. Por quê, irmãos? Porque se eles não ouvirem o evangelho, não seriam salvos. O que vem depois seriam os sinais que testificariam que eles de fato eram enviados pelo Senhor. Mas a maior expressão de bondade está em quê? Na pregação do evangelho. Deixe-me fazer uma rápida aplicação aqui. Você ama seu filho, sua filha? Ama seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão? Ele é crente? Tem mente ao Senhor, convertido e regenerado? Não. Como é que você pode dar a maior prova de amor para ele? Eu vou comprar uma casa para ele. Vou deixar uma herança. Comprar uma joia. Não, eu vou pagar o colégio dele. Comprar roupa, dar uma viagem. Meu filho, essas coisas
Elas são boas, não são más em si mesmas, não. E muitas delas são necessárias. Mas a maior prova de amor que você pode dar para alguém é falar para ela do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Por isso que esta é a primeira ação de bondade designada pelo Senhor aos 12. Pregue o Evangelho. Depois disso, veja comigo a lista, segue. 8. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Então, pastor, mas eu não entendi não, por que o Evangelho é mais importante. Então eu vou fazer você pensar um pouquinho. De que adianta você estar curado e ir para o inferno? De que adianta o demônio sair e você ir para o inferno? Estou fazendo você pensar, tá? De que adianta você curar da lepra e ir para o inferno? Então o mais importante é o quê? É você não ir para o inferno. E o que vai fazer isso? É você ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Por isso que a atividade primária e principal é pregar o Evangelho. Então, pastor, como é que o senhor prova o seu amor por nós, igreja? Diga aí. Pregando o Evangelho. No dia que o pastor começar a contar casa e piada e deixar de pregar o Evangelho, essa é uma prova clara de que ele já não ama mais vocês. Porque se amasse, iria estudar para pregar mais e melhor. Pense nisso. Ah, mas meu pastor não cura, mas ele prega o Evangelho? Prega. Mas assim, eu queria uma igreja que tivesse esses sinais aqui, ó. Cura. Queria ver morto ressuscitar. Pois é. O mais importante é uma igreja que prega o quê? O Evangelho. Foi isso que Cristo colocou como prioridade para os discípulos. O resto são sinais que acompanham a pregação, dado para os apóstolos. Agora, preste bem atenção, irmãos. É sempre fazer o quê? O bem. O principal é o quê? Pregar. Agora observe, terceiro, é sempre de graça. Olha só o que diz no finalzinho do verso de número 8. De graça recebestes, de graça o quê? Dai. Agora eu pergunto, você vê alguém cobrando aí por bênção? Só pense. Cura é tanto, lepra é tanto, demônio é tanto, dependendo do demônio pode ser mais caro. Não, meu filho. De graça recebei, de graça dai. Não tem que cobrar. Nem o Evangelho, porque nós não podemos mercadejar a palavra. Então não tem que cobrar. Vocês lembram de Geazi? Geazi era discípulo de quem? De Eliseu. E aí o general foi lá e foi curado da lepra e queria deixar uma oferta. Aí Eliseu disse o quê? Não. Falei igual agora o piauiense, né? Não. De jeito nenhum, tem oferta não. Geazi foi por fora e pediu uma oferta. Foi o que aconteceu com Geazi. A lepra que estava em Naamã foi para ele. Por qual razão? O problema estava no tesouro? Não pode cobrar. De graça recebeste, de graça dai. É graça, não é compra.
Não é troca. Graça. Entenderam? A outra característica dessas designações, irmãos, é que o Senhor Jesus diz o seguinte: vocês vão trabalhar para mim, e eu como rei não fico devendo nada a ninguém, então digno é o trabalhador do seu salário. Aí ele diz, verso 9 e 10, não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Ou seja, não é para levar dinheiro. Por quê? Porque vocês vão viver na minha dependência. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão. Aí alguém diria assim, mas como é que a gente vai viver? Ele disse, não, meu filho, porque digno é o trabalhador do seu salário. Cristo está trazendo aqui um princípio veterotestamentário, que foi usado também pelo apóstolo Paulo, tanto quanto escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios 9, como também escreveu para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, mostrando o quê? Que aquele que se afadiga deve ser merecedor de dobrados o quê? Honorários. Então é Deus que vai tratar diretamente com ele. Dependência. Agora aqueles homens trabalhavam. E agora eles teriam que continuar trabalhando. Mas para quem? Para Deus. E Deus vai sustentar? Vai. Através dos seus súditos. Mas não deveria haver esse intento de viver preocupado com riquezas. Porque o que deveria ocupar a mente daqueles discípulos era servir ao Senhor. E a última característica que você vê aí, irmãos, é a compreensão de que este é um trabalho digno, honrado. Não só pelo fato de que eles seriam dignos de receber, mas estavam trazendo algo valioso para a humanidade. Agora conserve comigo o verso 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outra a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela o quê? Cristo agora dá aqui um lampejo importante, sabe qual é? Filhos, cuidado que vocês vão entrar em lugares que vocês não serão bem recebidos. Quando isso acontecer, vocês vão fazer o quê? Essa aqui era a seguinte questão: quando o judeu saía para além da terra prometida, então ia para a terra dos gentios, quando eles voltavam com os pés sujos. Como a terra era uma terra santa, o que é que eles faziam antes de entrar na terra santa? Batiam os pés, para não trazer a contaminação, tornando cerimonialmente impuro. Cristo pega essa ideia e aplica isto aos apóstolos, dizendo o seguinte: vocês vão andar, vão chegar a lugares que não vão aceitar vocês. Nesse sentido, não queira nem a poeira desse lugar. Por quê? Porque o que vocês estão levando, e em nome de quem vocês estão indo, é da mais alta dignidade. Precisa valorizar isto. Embora muitos rejeitem. Cristo então dá essas instruções. Ele chama soberanamente, escolhe soberanamente e instrui soberanamente. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Primeira delas, lembre, o rei é compassivo e soberano. Quando eu fiquei pensando nisso aqui, eu fiquei pensando na igreja. Irmãos, Deus chama tanta gente diferente para trabalhar na igreja, não é? É a partir de mim mesmo. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Se a gente for pensar nesses neurônios aqui, a gente vai dizer, meu Deus, como é que é isso? Mas eu preciso entender que maior do que eu, qualquer um de nós, infinitamente maior é quem? É o Senhor, o Rei. Ele escolhe quem Ele quer. O homem simples,
mas também escolhe o douto. Ele escolhe um rico, mas também escolhe um pobre. Escolhe um magrinho, que você diz assim, isso aqui não vai aguentar nada. E escolhe o forte. Ele disse, meu Deus, como é que pode? É porque Deus, em sua soberania, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar o quê? As fortes. E as tolas para envergonhar o quê? As sábias. Ele é soberano. O que nós temos que focar é, Senhor, é a tua vontade? Porque é esta que é a nossa garantia. É se de fato Ele nos escolheu. E uma vez que nós estamos na igreja, a gente tem que atentar para aqueles padrões que Deus colocou para a escolha dos seus servos. Quer seja para admissão à membresia, quer seja para admissão desses que já são membros ao serviço. Usar os critérios de Deus, que em sua soberania também Ele deixou para cada um de nós. Mas o cerne é, Deus soberano é quem escolhe. Ele quem diz quem vai trabalhar para Ele, não nós. E todas as vezes que nós metemos a nossa mão para fazer do nosso jeito, dá errado. E quando eu digo dá errado, não é só que não funcione não, porque às vezes a coisa funciona, mas é porque ela está fora do padrão divino, não estabeleceu e cumpriu preceitos morais. Então, aprenda isto, Senhor, me ajude a entender a dinâmica do Teu reino, e nesta dinâmica, saber quem de fato o Senhor escolheu para te servir. Pode até ser você. E você diga, não, mas eu não tenho condições. Eu pergunto, qual desses aqui tinha? Qual desses tinha? A segunda coisa que eu queria que você pensasse, irmãos, é que o fato de nós vermos a escolha e até mesmo a ordenação, como aqui aconteceu, não nos dá segurança que dentre nós tenha sempre um traidor. Pastor, mas cresceu aqui, batizou, professou a fé, estudou, ordenou, caminhou, ensinou, mas apostatou. Dentre os 12 foi assim. E Cristo sabia. O que você tem que fazer quando vê uma coisa dessa? Primeiro é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Segundo, graças te rendemos porque nos revelou. Terceiro, Senhor, sustenta-me, para que eu não venha negar-te também. Entendeu? Porque Pedro também traiu. E tendo traído, recebeu do Rei compassivo e soberano o perdão. E aí temos a quarta questão, Senhor, tenha misericórdia. E se for do teu querer, traze-o de volta. Mas se a natureza é de traidor e para sempre o é, nós já sabemos o que está reservado. Então pense nisso. A gente se assusta, teme, mas a gente tem na Bíblia já. Está aqui revelado. Muito claro. O que precisamos é compreender isto e aplicar isso à nossa realidade. Então,
Faça o que Deus ordenou. E esteja atento ao que Ele ensina em sua palavra também hoje. Finalmente, quando Deus deu a missão aos discípulos, e esta missão foi para os 12, existem aqui princípios que permanecem até hoje, ok? O princípio da pregação, então Deus deu continuidade a isso, feita na autoridade, mas não tem mais essa questão de sinais que acompanham os discípulos, né? Porque somente os apóstolos tinham autoridade para fazer isso, ninguém mais. Eu não estou dizendo que Deus não cure, eu não estou dizendo que Deus não liberte, eu estou dizendo que não temos mais apóstolos. Foram somente aqueles que Deus designou, incluindo Matias e Paulo. Ninguém mais. Então pense nisso, tá? Porque aí você diz assim, não, mas aqui foi só para os apóstolos, não tem mais nada. Não, tem o que fazer. Continue pregando o evangelho para a salvação de toda criatura. Continue pregando sem exigir o quê? Dinheiro, não mercadeje a palavra. Continue entendendo a preciosidade deste evangelho. Continue entendendo a dignidade daquele que é comissionado por Deus para pregar o evangelho. Esses são princípios que permanecem. Desses nós não podemos abrir mão, porque a igreja do Senhor continua progredindo com base nesses princípios aplicados à nossa realidade hoje. Meu querido irmão, o Rei soberano e compassivo chamou os seus, e ainda hoje Ele chama para si os seus súditos, dentre os quais Ele comissiona para serem arautos desse reino, anunciando a sua palavra debaixo da sua autoridade soberana. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a compreender isso, e a orarmos, para que a igreja do Senhor cresça, debaixo da soberana autoridade do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos orar? Graças te rendemos, Pai, por tua palavra, que nos ensina as coisas que devemos crer e fazer para viver e agradar ao Senhor. Graças te rendemos porque tu és o Rei compassivo e soberano. Graças te rendemos porque o Senhor chamou aos 12 e os designou para que fossem cumprir-se a tua vontade, sabendo quem era cada um deles. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor hoje continue a agir em nós, na tua igreja, para que o teu reino cresça e, guardadas as devidas proporções, estejamos sempre, ó Deus, debaixo da tua vontade. Assim nós rogamos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.